Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês aqui da Casa Céu, Facebook da Casa Céu, Centro Espírita da União, e aqui do Instagram, Instituto Desperte Sua Vida. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. E vocês já podem colocar desde já o seu pedido de oração, seu pedido de prece nos comentários. Eu já vou anotando aqui e a gente faz essa oração. Eu tentei entrar aqui no Facebook, caiu, tá tudo bem a conexão? Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Quantas vezes, né? A gente realmente tem que reconhecer isso, né? O quanto a gente precisa mudar e o quanto a gente precisa que Deus nos sonde, sonde o nosso comportamento, sonde o nosso pensamento, não é verdade? Olha aqui, ó, só bênção, padre. É um padre aqui me acompanhando, eu fiz curso com ele. Muita gratidão, vocês aqui do Instagram e também vocês aqui do Facebook da Casa Céu. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho pressa hoje para começar porque tem muito conteúdo. Na verdade, é um desafio imenso estar aqui. Eu quero agradecer pela sua permissão, agradecer pela sua entrega e confiança, né? Por mais uma terça-feira aqui na Casa Céu, diante aí de tantos desafios, mas pra gente ficar juntinho, pra gente seguir juntos aí, né? Nesse tema que é tão forte, tão desafiador, mas que eu espero que a espiritualidade me use, que eu seja apenas um instrumento. Aqui, ó. Quero mostrar pra vocês a minha santinha, ó, padre, ó. Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora nos ampare, Deus, Jesus, né? Que o Espírito de luz, que a graça, os anjos nos protejam. E claro, que diante disso tudo traga também pra gente muita clareza daquilo que a gente precisa mudar e ter sabedoria daquilo que a gente não pode mudar, porque tem coisa que a gente não consegue. Tem coisa que foge da gente, tá bom? Então, sejam bem-vindos à Casa Céu. Para quem não conhece, é um centro espírita kardecista que visa amparar, acolher os desencarnados e também os encarnados, tá? Eu sempre falo o contrário, né? Os encarnados e também os desencarnados, enfim. Estamos juntos, tudo misturado. Mas é isso mesmo, a gente trata com muito carinho, a gente acolhe, a gente ama, sem demagogia, né? A gente é uma casa simples, mas é uma casa que transmite amor, transmite paz, e só quem estava ontem no grupo de oração sábado que eu tô falando, né? Se eu tô aqui hoje, é graças a esse amor. Eu não posso chorar, porque senão não sai nada, né? Então eu quero agradecer vocês desde já. Coloquem o nome, coloquem a sua intenção de oração que a gente vai fazer, né? A Paulinha aqui pedindo pro Milton, a gente vai orar sim, tá? E vocês aqui também do Instagram. Desde já você pode curtir, compartilhar, nos ajudar nessa corrente do bem. Espalhar, ó, o Murilo. Murilo aqui também. Prazer, seja bem-vindo, seja acolhido, tá? Então, peço agora as boas vibrações de todos vocês para curtir, compartilhar, espalhar essa corrente do bem e também já separar aí, ó, o seu copinho com água, que no final a gente fluidifica, é o remedinho pra gente tomar todos os dias. Aqui é só um copo, mas eu tenho uma jarra aqui, né? Pra gente estar fluidificando e trazendo esse remédio para nossa alma, para o nosso espírito e fazer aí a gente caminhar nessa jornada aí de evolução, não é verdade? Então, vamos desde já agradecer
Agradecer a espiritualidade de luz, a toda a fraternidade branca, a Deus, a Nossa Senhora, por todo acolhimento, por mais uma noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja, graças a Deus, que neste momento toda a luz dourada de Cristo venha nos acolher de maneira muito especial, de maneira com que recebemos agora toda a proteção, toda a sabedoria, todo o discernimento de cada palavra, de cada intenção. Então que neste momento, meu querido, você fique apenas com a minha intenção positiva, que vem dia após dia. Facebook caiu. Caiu? Caiu a conexão, vamos tentar de novo. Gente, quando o tema é desafiador, acontece isso mesmo, tá? Então, eu já tentei aqui falar outros temas muito fortes e aconteceu a mesma coisa, a internet cai, tudo acontece, energia. Vamos conectando de novo, vamos acreditando, né? Vocês estão me ouvindo bem no Instagram? Pessoal, é o que eu falei. Quando a gente tem um tema muito forte, sempre acontece algum BOzinho, sempre dá alguma coisa aí, já aconteceu isso antes, mas se não der certo aqui, depois eu gravo, faço igual da outra vez, gravo e posto, tá bom? Não tem problema, dou continuidade aqui no Instagram e tudo mais, tá? Então vamos tentar aqui mais uma vez. Parei na oração, mas eu creio que a espiritualidade atendeu, tá? Então você pode ir já colocando aí a sua intenção de oração, vou escrever tudo aqui, a gente vai fazer essa prece para as pessoas que estão agora também com Covid, para os familiares, que Deus, que Nossa Senhora ampare cada um, né? E hoje eu vou falar muito sobre a obsessão, sobre a auto-obsessão. É muito importante a gente ter essa clareza do que é um, do que é outro, né? Se cair eu volto e vou voltando, não sai daí não, tá certo? Vamos ficar juntinho nesse tema que é profundo, sim. Então, fala pra mim, escreve pra mim, o que você acredita que é a obsessão e o que é a auto-obsessão? Né? Qual que é a diferença? Como a gente pode diferenciar um do outro? E claro, a gente está aqui para trazer para essa tomada de consciência, trazer a diferença entre um e outro, o que é e como a gente pode tratar e também pode encontrar paz diante disso, né? Então, eu gostaria que você escrevesse para mim nos comentários, para eu te entender melhor. Eu quero que você fique com a minha intenção positiva de transmitir somente algo para te despertar, para te dar um recomeçar, para te dar uma esperança. E você pode substituir as minhas palavras toda vez que ela não fizer sentido para você, tá bom? Então, para que melhor você entenda, para que melhor você compreenda, então você pode substituir as minhas palavras nas tuas, para que você entenda. Então, o que é obsessão para você? E você pode escrever. O que é a auto-obsessão para você? Qual que é a diferença entre um e outro? Se você tivesse um aparelhinho aí, que pudesse medir, que pudesse mensurar com clareza, no ápice do seu descontrole, no ápice, né? No auge do seu descontrole, o que você acha que esse aparelho mostraria para você? O que você veria neste aparelho? Espíritos obsessores, né, querendo te obsediar, querendo te atacar, ou você acha que você encontraria uma mente, a sua mente, e habituada aos maus pensamentos, habituada à prática de uma ideia fixa, né? Claro que com algumas pioras, por
até permissão da sua parte, através dessa baixa vibração, alguns espíritos sim. Mas o que você acha que prevaleceria? A mente habituada aos maus pensamentos, a uma ideia fixa, a uma piora pelos julgamentos, pelos espíritos? O que você acha que você encontraria? Você pode ir tomando essa consciência, escrevendo se você quiser, não tem problema. Por que eu estou te perguntando isso? Porque tudo aquilo que a gente ignora, tudo aquilo que a gente não conhece, não é? A gente não encontra solução. Então, a obsessão é a ação persistente de espíritos ignorantes. Tá quase, meu marido colocou aqui, tá quase aquilo que eu coloquei também, tá batendo um pouco. Então, vai colocando, porque assim, eu coloquei alguma coisa conforme o meu mapa de vida, mas você vai colocando e você vai transmitindo também experiência para as outras pessoas que estão aqui com a gente e possivelmente as outras que vão assistir, tá? Então, por que eu tô perguntando isso? Para você trazer para clareza o que é um, o que é outro, identificar e, consequentemente, trazer a solução. Porque tudo aquilo que você ignorar, você não vai encontrar a solução, porque você ignorou, você desconhece, né? Nós nascemos num grupo familiar que, inclusive, tem raízes, tem crença, tem valores e também a gente, além disso tudo, né? Existem também o nosso mapa de vida conforme os nossos significados de traumas da infância, de significados da infância e, consequentemente, na fase adulta também, por que não? Mas também existe algo que a gente se comprometeu lá atrás com a nossa evolução, não é verdade? A gente veio aqui com um propósito, a gente veio aqui com uma passagem comprada, com um lugar destinado, tá tudo certo, viu? Né? Então eu sempre costumo dizer que a gente veio com a gente marcou a viagem, a gente teve a passagem comprada, a gente chegou no destino e é isso mesmo. É onde você tá, é na família que você tá, é no local que você tá. Então quando a gente traz esse aprendizado, traz para a consciência aí tudo isso, a gente traz também o quê? Que no meio dessa missão, não é? A gente perde o foco. Não é verdade? Não é assim? Às vezes a gente tem alguma coisa para concluir, mas a gente olha aí o celular, a gente olha aí uma notícia e a gente se desvia do foco. E assim também foi o que aconteceu com essa viagem da vida. A gente chega aqui, a gente desvia o foco e a gente se vê perdido, a gente se vê confuso, a gente se vê obsediados. Sim, e né? Se auto-obsediando também. Aliás, a obsessão ela é real. Ela é muito real, mas ela é bem menos do que a auto-obsessão. E eu vou explicar o porquê. A obsessão, como meu marido colocou aqui, é a ação, sim, de domínio de espíritos e ações persistentes, tá? Sobre alguém. Só que quando eu falo aqui espírito, foi isso que eu falei pra ele que eu mudei um pouco. Por quê? Porque quando eu falo espírito, eu também falo espírito encarnado. Né? Porque a gente não pode ignorar o que? Os manipuladores. Não. A gente não pode... Olha, gente, o Facebook de novo caindo. Dora. Mas é toda vez que eu vou trazer um tema assim, acontece alguma coisa, acredita? Cai. Mas é aquela coisa, né? Respira fundo, entra de novo e assim vai. Hoje a gente termina. Só peço a sua paciência aqui no Instagram
depois também eu compartilho e tudo mais. Então, concluindo aqui, caiu o Facebook, a gente está voltando, né? Dá um joinha se você está me ouvindo aqui no Facebook. No Instagram tá tudo certo? Ok? Então, como eu estava falando, vamos começar de novo, né? Esse espírito, por que eu falo encarnados também? Porque tem muitos manipuladores, os narcisistas, eu tenho aqui a doutora aí que pode me falar, né? No Instagram sobre os narcisistas, né? Então a gente tem também os manipuladores e não deixa de ser um obsessor. Por quê? Porque ele também tem um domínio sobre a pessoa quando ela está numa baixa vibração, quando ela não se conhece, quando ela não tem clareza do que ela é, quando ela está perdida no meio daquela viagem lá que eu falei para vocês. Então, esse domínio, ele pode ter diversas complexidades. Ela pode ser desde leve, desde sim, uma simples confusão, uma simples briga, mas ela pode gerar desafetos para essa vida, para outra vida, ela pode gerar separações, ela pode destruir a vida de alguém. Então aqui eu posso dizer também que são os sugestionamentos, a herança hereditária, porque a gente traz muito a herança lá dos nossos antepassados, e a gente precisa aprender a respeitar isso, mas também entregar o que pertence a eles e a gente deixar a nossa vida fluir conforme também a nossa essência, porque senão a gente vai viver num ciclo vicioso, não é? E a nossa vida não anda, não vai para frente. E também a gente tem aqui, a gente pode colocar os sugadores energéticos, por que não? Espirituais, né? Desencarnados e também encarnados, porque também existem pessoas que chegam, se aproximam da gente e a gente se sente totalmente sugados, totalmente sem energia, né? Então, são diversos aqui o exemplo que eu poderia passar a noite inteira falando para vocês sobre exemplos de obsessores, né? E eu posso dar um exemplo aqui de um espírito, um obsessor, uma ação de um obsessor encarnado, que é essa manipulação que eu falei há pouco, que é a pessoa que cria uma ideia de você conforme as crenças dela, o mapa de vida dela, e ela consequentemente vai manipulando você e as outras pessoas também contra você, e aí quando você vê, você está cheio de obsessores vivos, né? Tem um monte de gente odiando você e você nem sabe por quê, mas porque os manipuladores existem, não é? No caso de espíritos desencarnados, ele pode muito bem nessa baixa vibração que você se encontra, perceba que tudo tem a nossa responsabilidade, tá? Então, pode também acontecer de ter sugestões. Por exemplo, você já tem uma crença, você já tem um pensamento, você já tem um significado, você já tem um mapa de vida, e aí ele sugere o quê? Alguma situação ou de inferioridade, ou de abandono, ou de traição. Então, toda vez que se você teve uma experiência de traição, ou se você viveu num ambiente assim, ou se lá atrás, numa vida passada, você teve essa experiência, você vem com flashes, com resgates nesta vida e, consequentemente, é algo que você precisa trabalhar. E se você precisa trabalhar, a gente vai ver logo pra frente que essa dor, ela tem que existir para que você possa olhar para essa dor. Por isso que eu falei para você sobre o fato de você não ignorar aquilo que você tem. Então, toda vez que eu venho aqui e falo para vocês, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho uma vida perfeita, eu sou perfeita, eu não tenho problema, eu estou ignorando aquilo que eu preciso melhorar, não é? Eu estou vivendo uma vida de aparência, mas muitas vezes não é, como que eu posso dizer, intencional. Mas você precisa ter uma tomada de consciência para que realmente você perceba, preciso dessa reforma íntima, preciso melhorar. Então, assim, essa tomada de consciência dói muito, mas ela é necessária para a sua mudança. Você precisa acolher. Presta atenção, tudo aquilo que você rejeitar é aquilo que vai prevalecer na sua vida. Então você precisa acolher. Por mais que seja duro, por mais que seja surreal, você olhar para essa dor, você precisa reconhecer essa dor,
tá certo? Porque só você acolhendo que você vai conseguir, então, ter o benefício disso, né? Porque, na verdade, toda ação negativa aos nossos olhos, ela tem uma intenção positiva. Então, a gente precisa descobrir essa intenção positiva para fazer de maneira diferente, que não seja negativa, tá certo? Tudo bem até aí, pessoal? Espero que não caia mais aqui no Facebook. Peço a permissão de vocês para passar um pouco, porque não vou conseguir terminar no horário devido aos acontecimentos. Nesse caso da obsessão, a gente pode trabalhar aqui a reforma íntima. Isso, tanto na obsessão quanto na auto-obsessão, essa reforma íntima ela é fundamental. Nós podemos fazer o tratamento espiritual, a harmonização da energia, o controle, o autocontrole, né? Porque vem do autoconhecimento, tá? Não existe o autocontrole sem autoconhecimento. Não tem, não existe. Então, uma coisa é ligada à outra. A desconexão, a gente precisa aprender a perdoar por nós, porque o perdão é a desconexão da dor que o outro nos causou e da experiência negativa que o outro nos proporcionou, né? Então, eu sempre falo aqui que é a máxima de Cristo: conheceis a verdade e ela vos libertará. A auto-obsessão, ela é a própria mente. Gente, aí piorou, né? Porque não tá fora, tá dentro. Então, a auto-obsessão, ela é a própria mente. E a mente mente. Vocês sabiam disso? A mente mente. Domina, ela é o próprio ser que obsedia ela mesma através de diversas crenças, através de diversas experiências e significados e vivências que ela tem, tá? Ó, a Irina mandando ter paciência. Olha o texto que eu vou ler pra vocês no final. Você sabe que paciência eu vim aqui pra praticar isso, né? Essa é a minha missão. Mas vai dar certo. Então vamos lá, pessoal. Olha, então a auto-obsessão, ela é a própria mente, né? Ela é a própria mente que domina e o próprio ser é o seu obsediador, tá? As complexidades também são diversas. Eu acredito particularmente que são piores do que os obsessores. Por quê? Porque tá dentro da gente, tá interno. Então tudo que tá fora, se eu puder controlar com a minha vibração, com o meu autoconhecimento, com a minha energia boa, positiva, então, né? A gente, por exemplo, uma pessoa tá me xingando aqui e eu tô bem, eu me conheço, eu tô em paz. É igual hoje, por incrível que pareça, tudo isso está acontecendo, eu estou em paz. Graças a Deus. Então, aí vai acontecendo de o que está fora, o externo, barulho externo não me incomoda. Mas e quando está interno? Aquela ideia fixa, aquela crença, aquela verdade, as crenças e valores, a minha verdade, aí que tá. Né? Aí que tá, aí que são elas, né? Porque aí essa crença vem também o egoísmo. O que é o egoísmo? Por medo de sofrer, você sofre, né? Porque daí você vem aquela defesa,
não é? Vem aquela defesa, a preocupação em excesso, a dramatização, as situações rotineiras passam a ser as piores possíveis, né? Passei por isso ontem. Uma hora você quer desistir de tudo, outra hora, nossa, que maravilha, né? O que que muda de um minuto atrás que você estava querendo desistir de tudo para um minuto depois, né? Se não for o significado, se não for a mudança de padrão, não é verdade? Então, o que eu quero te dizer é que tudo isso, ela sofre uma pessoa que ela tem essa obsessão, ela traz para ela esse descontrole emocional. Então, ela sofre por antecipação, ela tem ciúmes, ela tem orgulho, ela tem ego, ela tem egoísmo, claro, porque aí ela precisa se defender, ela precisa ficar na defesa porque ela precisa pensar nela, afinal de contas, ela precisa se precaver de todo sofrimento. Por quê? Porque é uma injustiça sofrer. Com ela não, né? E aí quando você menos percebe, você vê que o que aconteceu é que você se enfiou numa baixa vibração frequente de pensamentos, de ideias fixas, e você acaba ali sendo também obsediada por obsessores, porque você abre o campo, não é? Aqui eu posso dar um exemplo de uma pessoa que ela se vê totalmente invejada, uma pessoa que se vê, que deu essa crença, que veio lá de trás, de vidas passadas ou desta vida, que ela é invejada, então ela fica o tempo todo, ela recebe você na casa dela com incenso, à base de incenso. Então você tá lá, ela tá com incensinho atrás de você, né? Tá com a vassourinha, com o sal grosso, com a oração, né? Então ela se vê assim tão obsediada e ela abre o campo pro outro obsediar. Por quê? Porque o inconsciente dela fala com o inconsciente do outro. Então às vezes o outro nem tá pensando isso, nem tem inveja dela, mas de tanto que ela já pensou nisso, então o inconsciente, a energia bate, e aí não basta só de encarnado para encarnado, mas também o desencarnado faz a festa. Não é verdade? Então, o que é mais poderoso contra uma inveja? Porque às vezes você fala assim, nossa, não conta isso pra pessoa não, porque ela é invejosa, e aí vai dar tudo errado. E aí ela fica sabendo, aí você já criou que se ela ficar sabendo vai dar errado, e dá errado mesmo. E aí você me fala, a culpa é da criatura? Ou é a sua responsabilidade de você ter acreditado mais no poder do outro do que no seu poder de amor, no seu poder de proteção? Então é um caso pra gente se pensar. Aqui a gente pode trabalhar na autoobsessão, a reforma íntima, que é em todos os aspectos, né? Trabalhar o tratamento médico, aqui tem a doutora aqui, Samantha, que pode me falar, né? O tratamento médico, porque se você precisa do controle, Cristo, se você precisa do controle emocional, você vai precisar. Se você está no descontrole de um tratamento, de uma terapia, até do remédio, por que não, né? Não sou contra o remédio. Então, você pode tomar também o remédio, se te faz bem, se é aquilo que você foi diagnosticada e tem certeza que é aquilo, né? Porque não basta você ir uma vez só e pronto, acabou. Então você precisa se conhecer, você precisa buscar essa permissão também, tá? Porque para você ter esse direcionamento através da terapia, você também precisa inclusive dessa mudança de hábito. Porque tudo na vida é um hábito. Se hoje você tem uma ideia fixa, se hoje você tem essa tristeza, essa fraqueza, é porque também você alimentou esse hábito, né? Então, a gente precisa começar a se policiar no sentido da gente... Você quer um resultado diferente? Você quer? Você realmente quer um resultado diferente? Então, você precisa fazer alguma coisa diferente. Você precisa ter força. Se você não tem força, você precisa pedir ajuda. Porque senão nada vai acontecer. Não coloque a responsabilidade do outro, porque isso não vai acontecer. Em ambos os casos, seja na obsessão, seja na desobsessão, a gente precisa entender uma coisa, que a gente vai se encontrar ali triste, sim, vai se encontrar
solitário, muitas vezes, perdidos, magoados, conflituosos, raivosos, tudo que você imaginar aí, inseguros, sim, ansiosos, porque são coisas inevitáveis da vida. Mas qual que é a diferença disso tudo? A gente só vai poder ser livre, a gente só vai poder, sinceramente, ser libertos quando a gente trazer a crença é minha. A cura é minha. Quando eu me domino, quando eu me verdade, né? Então, gente, para isso, muitas vezes a gente precisa desaprender de crenças para aprender crenças novas. E aí, aí vem o que eu falei para a Irina aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, vou falar rapidinho porque já passou, né? Mas, por favor, tenha paciência comigo, porque hoje você viu que a internet caiu. Então, eu quero ler esse texto porque, assim, para começar bem essa reforma íntima, tanto de obsediados, que eu sei que tem muitos espíritos aqui também recebendo esse tratamento, desencarnados, né, e também encarnados, e a começar por mim, tá, que eu esqueci de falar isso, que eu sempre falo, mas essa palestra primeiro é para mim, com certeza, só quem estava comigo ontem sabe disso. Então é assim, gente, a paciência aí, Irina, ó, por que eu tô tão calminha hoje? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bem dizer a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor deste mundo, para a glória do céu. Sedes paciente, a paciência é também uma caridade que deveis praticar, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma mais penosa e, consequentemente, mais mentória, que é perdoar aquele que Deus colocou sobre o nosso caminho para ser instrumento dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas por alfinete que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. Coragem, Érica. O Cristo é o nosso modelo. Ele sofreu mais do que vós. E não tinha nada de censurar, enquanto a vós tendes vossos pecados, vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra encerra tudo. Então, eu queria ter feito uma palestra só dessa paciência aqui, porque para mim pegou muito forte, mas eu achei que cabe muito aqui, porque muitas vezes a gente quer expulsar um espírito. A gente quer expulsar um espírito, seja ele desencarnado ou seja ele encarnado, quer expurgar bem longe da gente. Mas qual seria o nosso mérito? De abraçar quem a gente ama. Então, assim, foi uma tomada de consciência muito forte para mim. E essa paciência que é algo tão profundo, que vai além do que aquela de aquietar a alma, mas é aquela da prática, é aquela da compreensão e da ação, que é viver em Cristo e não seguir a Cristo. Porque quando você segue a Cristo, isso eu aprendi com meu marido, quando você segue a Cristo, você pode deixar de fazer algumas práticas, mas quando você vive em Cristo, não tem como, você tem que viver em Cristo.
né? E domingo agora eu não queria fazer o evangelho no lar, ele me colocou aqui nas costas e me levou. Então é isso. Não é seguir a Cristo, mas é viver a Cristo. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Então aqui você sabe que é sim, a família certa é essa, o emprego certo é esse, no momento, nem que você mude depois, mas é essa situação que você está enfrentando hoje, que sim, tá aí, tá tudo certo, é a viagem, é a passagem comprada, não é? E a gente descobre nessa tomada de consciência o quê? Que o maior campo de proteção, seja de espíritos encarnados, seja de pessoas invejosas, seja de pessoas que querem te destruir, seja de pessoas manipuladoras, seja de pessoas que querem o seu mal, você vê por final das contas que o maior campo de proteção que você pode ter, né? Eu gosto aqui, ó, de um olho grego, eu gosto de algumas coisas místicas, mas o que mais tem de proteção, além do seu, assim, ó, tete a tete com Deus, né? Da sua reforma íntima, da sua intimidade com Ele, é o amor. É o amor com o outro. Só que principalmente a verdadeira caridade, que é aquela que você faz com aquela pessoa que te prejudica. Por quê? Porque você não está olhando a casa desse lado, você está olhando a casa 360. E olhar a casa 360 é olhar o que você fez lá atrás para ele. Numa vida passada, ou num passado que você fez com uma outra pessoa e você precisa agora, porque a gente não é Deus. A gente perdoando ou não perdoando, a gente não livra o outro da lei da ação e reação. Existe. Tudo que você fizer aqui, você está plantando e você vai colher. Seja nessa ou em outra, só que tem muitas pessoas que são a última oportunidade. Então é muito forte porque você acaba que muitas vezes você se perde fora de si, porque você vive numa sociedade onde ela vive num mundo virtual. E nesse mundo virtual muitas coisas são lindas, muitas coisas são perfeitas e você não se permite se sentir mal quando estiver mal. Você não se permite se isolar quando você quiser se isolar. Você não se permite errar, aceitar o seu erro, porque se você não aceita o seu erro, você não vai fazer diferente, né? Então, tudo isso aqui que a gente está falando, a gente precisa saber, a gente precisa tomar essa consciência de que realmente eu tenho uma crença, de que realmente eu tenho uma falha, de que realmente eu preciso melhorar em algo, mas eu preciso saber o gatilho. Qual é o gatilho? Um exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos. A traição, qual que é o gatilho da traição? É o ciúme, é o controle? Mas qual que é o benefício? Será que é a confiança? Então eu preciso focar no benefício. Então eu preciso focar no benefício, eu preciso focar na confiança, eu preciso buscar algo que me traga confiança. Se for a mania de perseguição, o que é a defesa? Então eu preciso muito me conectar com amor de verdade, com a entrega, tirar o ego e por medo de sofrer, parar de sofrer, mas entregar o meu tudo e confiar. Isso eu aprendi com meu marido, entrega tudo. Acredita na ação e reação. Entrega tudo, confia em Deus. Vive Cristo. Então, se você decide hoje viver Cristo, se você tem uma culpa que te traz a vergonha, que te traz a timidez, se você tem a rejeição que faz você se retrair, que faz você achar que todo mundo te odeia, que você afasta todo mundo de você por querer brigar para ser aceito, então foca então no acolhimento, se acolhe agora. Fecha os seus olhos, pega a sua água e traz agora para você a sua maior crença, a sua maior dor, a sua maior dificuldade. Só que agora traz para a consciência também. Traz para a consciência agora o gatilho, da onde que dispara esse gatilho. E agora traz para a consciência o benefício. E agora, meu querido, é a prática do benefício. Vive o amor, vive em Cristo. Receba agora dessa água o verdadeiro remédio. Receba agora dessa água a confiança. Você que tem um parente lá de Covid, que está aí, não tem mais esperança, que já está chorando a morte dele, mas ele não morreu. Crê.
O desencarne é apenas uma passagem se acontecer, e isso é uma lei da vida, vai acontecer com todo mundo, mas o amor, meu querido, o amor vai conectar você com ele pro resto da vida. Agora o remorso vai te levar à culpa, o remorso vai te retrair, o remorso vai te trazer a depressão. Então dá o seu melhor agora, para de ter medo de sofrer, para de querer ser aceito pelas pessoas, mas acolhe você. E você pode agora projetar uma foto sua de quando você era criança, de quando você era bebê, de quando você estava no ventre da sua mãe, não sei. Só você sabe a sua necessidade. Se você não tem, você pode criar. E você pode agora, neste exato momento, ir lá, levar para você a sua maior necessidade. Você pode levar o amor, você pode levar o acolhimento, você pode falar no ouvido dessa criança e falar assim: eu estou com você, eu acolho você, eu recebo você, eu honro você. Quem foi que te disse que você não vai dar certo? Quem foi que te disse que você não vale nada? Quem foi que te disse que ninguém te aguenta? Eu aguento, eu acolho você. Então faça isso por você agora, porque você pode. Traga agora esse remédio na água, traz agora a paz, traz agora o amor para sua casa, para sua família, traz a fé para aquela pessoa que está enfermo. Não vibra não no negativo, vibra no positivo, vibra no amor. Não tenha medo da inveja não, dê amor para essa pessoa, mostra para ela que ela também é capaz. Acolhe ela, ampara ela. Você não sabe o que você fez numa vida passada, você não sabe o que você fez lá atrás. Mas você pode dar o seu melhor hoje e agora. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Muita gratidão. Isso foi uma reforma íntima para mim também. O início de muitas outras que virão. Agradeço pela compreensão, por você ficar aí até agora. E até terça-feira que vem. Estaremos juntos, conectados sempre. Beijo, fiquem com Deus. Beijos, meus amores, fiquem com Deus.